Queridos irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nesse dia a dia com Deus de hoje sobre os pecados de foro íntimo. O que significa pecados de foro íntimo? Pecados que são cometidos com a mente, na consciência. Pecados que são cometidos no campo do coração, que não são manifestados em atos ou em palavras, que ficam apenas no consciente, nos pensamentos, nos sentimentos. E que ninguém sabe, ninguém vê, exceto Deus, mas que nem por isso deixam de ser pecados. São pensamentos ruins que eu penso acerca de uma pessoa, julgamentos que eu faço contra uma pessoa no meu coração. É o desejo por uma mulher que não é minha esposa, que fica só no campo da mente. Rancor, ressentimento, amargura, inveja, ira, essas coisas todas são pecados de foro íntimo. Pecados que nascem na mente e no coração e que às vezes ficam limitados só a pensamentos e sentimentos. Eles não são reproduzidos em ações. De modo que pecado, para ser configurado pecado, não precisa necessariamente ser praticado ou executado ou ser materializado. O pecado, ele nasce nos pensamentos. E muitas pessoas têm negligenciado esses pecados, que ao meu ver são os piores pecados que alguém pode cometer. Nós muitas vezes julgamos os pecados externos como os mais abomináveis, quando vemos um bêbado na rua, ou um maconheiro, ou alguém que furtou alguma coisa, ou caiu num pecado de conotação sexual. Assim como os fariseus pegaram aquela mulher em adultério, nós também somos prontos a julgar esses irmãos ou essas pessoas e colocá-los numa categoria de pecados imundos, de endemoniados. Mas esquecemos que teve um grupo que nunca adulterou fisicamente, nunca matou ninguém ou roubou nada de ninguém, que passava o dia inteiro na igreja, na sinagoga, lendo a Bíblia, a Torá, e fazendo esmolas e longas orações. E Jesus chamou esses homens limpos, puros, sem nenhum pecado externo, de filhos do diabo, de hipócritas, de sepulcros caiados. Por quê? Como Jesus poderia dizer isso de homens tão puros, que não tinham nenhum pecado externo? A Bíblia diz que Jesus lia os pensamentos dele. Um dos atributos de Deus é a onisciência, a capacidade de perscrutar, sondar, ver o que cada homem está pensando. E alguns textos mostram que Jesus, o autor dizendo, e Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse. Jesus chamou esses homens assim, de filhos do diabo, por causa dos pecados de foro íntimo. Aqueles homens, apesar de não fazer nada externamente, estavam com o coração cheio de iniquidade, cheio de cobiça, de lascívia, cheio de inveja, de soberba e de arrogância, cheio de depravação, prepotência, cheio de maldade. Eles julgavam as pessoas, eles cobiçavam as mulheres, eles se achavam superiores, eles eram arrogantes, e tudo isso ficava só no campo do coração. E Jesus então disse que eles não eram filhos de Deus. A partir de hoje, querido irmão, eu quero te ensinar a avaliar esse tipo de pecado dentro de você. Eu quero ensinar a lidar e combater com esse tipo de pecado. O próprio Jesus disse que o pecado, ouviste o que foi disso, não matarás. Para os judeus, esse mandamento era quebrado só se alguém matasse com uma faca, ou nos dias de hoje com um tiro, e tirasse a vida das pessoas. Mas o Senhor disse, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odiar o seu irmão, quem se encolerizar, se irar contra alguém, já o matou. Ele está mostrando com isso que o pecado de assassinato começa no coração, quando eu tenho ódio, vingança,
ira excessiva contra alguém, eu já sou chamado de assassino. Porque antes de eu pegar o revólver ou tirar a vida de alguém, primeiro eu mirei, eu odiei essa pessoa no meu coração. Queridos irmãos, como lidar com isso? Você precisa vigiar. O que é vigiar? Estar em estado contínuo de alerta, policiar seus sentimentos, seu coração, sua mente, não alimentar maus pensamentos, reprovar seus pensamentos, vigiar seus sentimentos. Quando você ouve uma pessoa falar e vai pronunciar ou vai fazer um julgamento no seu coração, retenha isso. Quando você está diante de mulheres ou homens e você é tentado a se inclinar e cobiçar e ter pensamentos com aquelas pessoas que são ilegítimos, refreie esses pensamentos. Quando o seu coração brotar algum rancor, ressentimento acerca de alguém e aquilo começar a produzir sentimentos e pensamentos ruins, refreie isso, não dê lugar a isso, não alimente isso, não julgue as pessoas, contenha a sua ira, refreie a cobiça de você, não deseje o mal das pessoas no seu coração. E quando você vê que alguma ferida está fermentando no seu coração, algum acesso de raiva e ira que está fazendo você ter pensamentos negativos contra alguém, desejando a morte, você dissipe isso do seu coração, contenha isso, ore a Deus em espírito, clame a misericórdia do Senhor, mas não permita você ficar processando esses pensamentos, esses sentimentos, esses desejos, pois eles podem configurar pecado de foro íntimo, que muitos deles não se manifestarão em ações, mas nem por isso deixarão de ser pecado. Outra maneira de você vencê-lo, encha sua mente, seu coração com a palavra de Deus, sature, absorva a palavra de Deus, para que a sua mente seja blindada desses sentimentos, para que o seu coração seja blindado desses pensamentos. Assim você pode vencer os pecados de foro íntimo. O terceiro, então, vigiar, se saturar com a palavra. O terceiro, orar. Guarda meu coração. Como está em Provérbios 4:23, se tiver que guardar algo, guarda o teu coração. Guarda a minha mente dos meus pensamentos, meus ouvidos daquilo que eu ouço, meus olhos daquilo que eu vejo, minha boca daquilo que ela fala e meu coração daquilo que ele sente, para não pecar contra ti. Assim você vence, refreia, lida com os pecados de foro íntimo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você gostou, deixa o teu like aí. Agora não custa nada. Se inscreva no canal Paulo Júnior. Se você não é inscrito, inscreva aí agora, por favor. E compartilhe a mensagem com seus contatos para ajudar muita gente. Deus abençoe. Tenha um bom dia.